Minha vizinha veio me perguntar se eu estaria disposta a salvar o casamento dela e a minha própria vida. Só que tinha um mês que eu tinha me mudado. E aí ela simplesmente falou pra mim que não sabia mais o que fazer, que ela não sabia mais o que fazer pra segurar o marido dela. E eu não entendi o que tava acontecendo, né? Gente, eu tinha ido pra esse lugar pra poder estudar, né? E era a primeira vez que eu tava tendo uma experiência sozinha. Eu tinha 19 anos na época, tinha passado pra uma faculdade, vivia a minha vida toda com os meus pais e tava indo viver essa experiência pela primeira vez e eu tava super empolgada. Nós vimos uma casinha, era próximo ali da faculdade, mas era uma cidadezinha meio pequena, então seria de bom tom morar ali. Meu pai falou, vai ser tranquilo morar ali. Meu pai falou que seria tranquilo morar ali. Em vez de você morar na cidade grande, próxima ali então, da faculdade, no apartamento, que é mais perigoso, mora numa cidadezinha pequenininha, mais aconchegante, todo mundo ajuda todo mundo. E aí a gente jurou que isso aí seria melhor, porque eu só tinha 19 anos. E assim eu fiz, né? Nós alugamos ali aquela casa, era uma casa muito bonitinha, aconchegante, pipipipopó. Tinha um mês que eu tinha me mudado. Tava naquela rotina de faculdade, de voltar pra casa, fazer minha própria comida. Graças a Deus eu não teria que trabalhar, né? Eu tinha essa opção que meu pai e minha mãe me ajudavam financeiramente, então eu não teria que trabalhar, apenas, né, cuidar ali da faculdade. Eu tinha ido pra outro estado, realmente, eu tinha passado pra uma faculdade muito longe, não sei o quê, mas tudo bem. Tava naquela rotina, me acostumando a ficar sozinha, ia no mercadinho ali, ia na ruazinha ali, pra tentar conhecer as pessoas, né, pra me adaptar àquele local. E aí tinha uma vizinha, que essa vizinha, quando eu conheci ela, gente, ela foi muito educada comigo, era muito boazinha, ela era relativamente nova, não era nova, eu também não era velha, ela era relativamente nova, ela era casada e tinha 2 filhos. Só que esses 2 filhos dela já tinham saído de casa, né? Beleza, então ela, sabe, me levava bolo pra mim, levava café, a gente conversava, eu ia na casa dela, não sei o quê, até que calhou de um dia. Isso bem no começo, tá, gente? Tipo assim, nos 3 primeiros dias que eu tava lá, eu já tava enfurnada na casa dessa vizinha, tratando ela como se ela fosse uma mãe, né? Só que ela me tratava tão bem, né? Ela era tão boazinha, que na minha cabeça tava tudo certo. Aquilo ali pra mim tava tudo bem, né? Aí, tá bom. Nesse dia que eu fui na casa dela, eu não tinha conhecido o marido dela. Só tinha foto lá, assim, mas ele trabalhava e eu não tinha visto foto dele. E aí, quando ele me viu, eu vi que ele arregalou o olho assim, ficou olhando pra mim assim. Na hora, ela também ficou pálida. Tipo assim, foi aquela torta de climão, a gente tava rindo, conversando, quando ele chegou, que ele olhou pra mim, que ele arregalou o olho, ela também arregalou o olho e eu já olhei assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Fiquei sem graça e ela falou, olha, melhor você ir pra sua casa, depois a gente conversa. Eu levantei na hora e fui pra casa. E ele ficou me olhando assim fixamente, tá bom. Depois disso, ela se afastou completamente de mim, não respondia minhas mensagens, eu gritava ali na porta da casa dela, ela era vizinha de casa, morava do lado da minha casa. Gritava assim e não me respondia, não falava mais comigo e eu comecei a ficar com uma neurose, que eu tava com uma sensação de que eu estava sendo observada, sabe? Parece que eu escutava barulhos estranhos na minha casa de noite, eu acordava de noite, sabe quando você acorda assim, um susto, olhando pra um lado pro outro, como se tivesse alguém ali te observando? Eu comecei a ficar muito assustada com aquilo. E aí eu comecei a falar aquela coisa na minha cabeça, falei com os meus pais, meu pai falou, coloca uma câmera na sua casa, né, pra poder ver se tem alguma coisa, se tá acontecendo alguma coisa, fala pros seus vizinhos dessa sua suspeita. Eu tentei falar com essa minha vizinha, né, mandei mensagem pra ela explicando o que tava acontecendo, ela visualizou, não me respondeu, eu já tinha falado, né, olha, eu acho que tem alguém me vendo, eu tô com um pouquinho de medo, a gente era tão próxima, o que aconteceu? Isso tinha um mês, isso aconteceu dentro de um mês. E ela não me respondia, visualizava, não me respondia. Então eu fui na casa de uma outra vizinha, contei pra ela minha suspeita e tal. Ela falou, não, tudo bem, qualquer coisa você grita, vem pra cá e tal. Eu falei, beleza. E aí continuei ali a minha vida. Até que deu um mês que eu tava morando lá, que isso tudo tava acontecendo, essa vizinha completamente assustada, eu com medo. A minha campainha tocou e era essa minha vizinha. Eu fiquei com uma surpresa muito grande, porque já tinha um tempo que eu não via ela, porque ela não me respondia, eu não entendi o que eu tinha feito de errado. Foi desde a vez que o marido dela me viu. Assim que eu abri a porta, ela já olhou pra minha cara e falou, olha, você tá disposta a salvar o meu casamento e a sua própria vida? Na hora eu já olhei pra cara dela, ela falou, posso entrar? Eu falei, pode. Ela entrou, ela foi e virou e falou, eu não consigo mais segurar o meu marido. Nisso eu já tinha instalado câmera. Foi no dia seguinte que eu instalei câmera na minha casa. E eu tinha avisado ela ficava mandando mensagem pra ela pra ver se ela me respondia, falando, olha, eu tô até instalando câmera, instalei hoje, não sei o quê. Ela não me respondeu. Então acho que quando eu falei esse negócio da câmera, isso assustou ela, e aí ela veio falar comigo. E aí ela foi e falou pra mim, o meu marido, ele tem hiperfoco nas coisas. Ela começou a me contar. E isso nunca tinha acontecido, ele nunca tinha tido hiperfoco em alguém. Mas ele ficou com hiperfoco em você, na cor do seu cabelo. Meu cabelo era bem vermelho na época. Era um vermelho de um tom bem quente, assim. Eu lutei muito pra chegar naquele vermelho, eu era apaixonada pelo meu cabelo. E aí ela falou que ele ficou doido no meu cabelo. E que ele queria ter
furiafação comigo por causa do meu cabelo. E que ela tentou de tudo. Ela disse que tentou pintar o cabelo dela daquela cor, mas que o cabelo dela tinha tinta preta. Então o cabelo dela não aguentou, não abriu, não conseguiu. Ela disse que tentou comprar peruca e que eles tentavam ali com a peruca, mas que não dava certo. Que ele dizia que não estava satisfeito, que ele não conseguia. Que ela via ele saindo da cama de noite e indo pra minha casa. E que ele estava me observando dormir. Que ele entrava dentro da minha casa e me observava dormir, como eu não sei. Que ele falava de mim o tempo todo. Que ele falava que me queria, que não sabia o que fazer. E que ele tinha esse problema, né, que ele não tratava, que não tinha diagnóstico, que ela não sabia o que era, mas que ele ficava com hiperfoco nas coisas. Às vezes era hiperfoco em trabalho, às vezes era hiperfoco em comida. Ela disse que teve uma época que ela passou mais ou menos uns 6 meses comendo a mesma comida, porque ele tava com hiperfoco nessa comida. Às vezes era num sapato, às vezes era numa roupa, às vezes ela tinha que usar a mesma roupa durante muito tempo, porque ele tava com hiperfoco naquela roupa ou naquela cor de roupa, e que era sempre essa loucura, mas que ela amava o marido dela, e que ela queria continuar com ele, e que ele nunca tinha tido isso hiperfoco em outras pessoas, que antes eram manias dele e que nunca machucou ou prejudicou ninguém, mas que ela tava com medo porque ele estava com hiperfoco em mim e que ela tava com medo dele me atacar, dele fazer alguma coisa, que ela não sabia o que ele podia fazer porque isso nunca tinha acontecido, que ela não sabia como pedir ajuda e que ela queria que ou eu pintasse a cor do meu cabelo para que ele perdesse esse hiperfoco em mim, ou que eu raspasse a cabeça, jogasse o cabelo fora, ou que eu me mudasse para que eu salvasse a minha própria vida e o casamento dela, porque ela não queria perder o marido dela e que ela não sabia o que ele poderia fazer comigo, né? Que ele tava ficando doido, que ele não tava conseguindo trabalhar, que ele só falava de mim, que ele saía de madrugada, que não sei o que ele ficava rodando a minha casa até que ele conseguiu entrar na minha casa, que no começo ele ficava só rodando, que ela tentava ir lá tirar ele e que não conseguia e ficava com medo de me acordar. E nisso eu dormindo, gente, eu não sabia de nada. E aí ela me deu essas opções, ou pintar o cabelo, ou raspar a cabeça, ou me mudar, para que ele perdesse esse hiperfoco. Eu fiquei assustadíssima. Falei pra ela sair da minha casa, que pra mim aquilo ali eu não sabia o que fazer, como reagir, o que eu falava, eu não sabia o que fazer, só pedi pra ela sair da minha casa. Liguei pro meu pai, contei tudo pro meu pai que tava acontecendo. Meu pai falou, pega uma mochila, bota uma roupa e sai daí agora. Eu quero que você saia daí agora, nesse segundo. Não perde agora, só pega tuas coisas e vai embora. Não leva muita coisa, só o essencial, depois eu mando aí buscar. Eu fiz o que meu pai falou. Peguei as minhas coisas, fui pra faculdade. Meu pai comprou uma passagem. E aí eu fui pra minha casa, né? Peguei a passagem, eu fiquei esperando na faculdade, peguei a passagem e fui pra minha casa. O meu pai não quis deixar eu voltar. Eu desisti da faculdade. Eles mandaram meu pai mandou um carro de mudança lá pegar minhas coisas. Eu nem voltei lá. E eu não quis denunciar porque eu fiquei com pena da vizinha, né? Então eu não quis denunciar. Eu desisti da faculdade, tentei conversar, expliquei, mas não tinha vagas pra mim em outra faculdade. Atualmente eu passei pra uma outra. Estou fazendo faculdade, não é na que eu tava fazendo antes, mas é numa próxima. Próxima que eu digo assim, de profissão, não é a mesma faculdade que eu tava fazendo, nem a mesma profissão, mas era uma faculdade que era próxima àquilo que eu queria, mas era bem longe de lá. Aquele homem ficou me perseguindo, ficou mandando mensagem pra mim nas minhas redes sociais. Eu tive que mudar tudo, graças a Deus ele não sabia onde eu morava, então ele não teve como me achar. Mas isso foi uma situação que me assustou muito, porque ele tava dentro da minha casa, eu não sabia, e a vizinha não sabia o que fazer também. Eu não sei o que aconteceu com eles, eu nunca mais voltei lá, não tive coragem de denunciar, nem de contar pra ninguém. Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, eu sei que isso foi uma coisa que me assustou muito. E eu não sei nem explicar o que aquele homem tinha. Deixa eu compartilhar uma situação com vocês aqui, porque eu já tô ficando doida, não tô sabendo mais lidar com essa situação. Eu falo que eu vou ficar maluca. A minha filha, ela chora pedindo pro meu marido, pro pai dela, namorar com a professora dela. A minha filha, ela tem 7 anos de idade e ela sempre foi muito apegada em todas as professoras dela, porque ela é daquele tipo de aluna que ela é muito estudiosa, ela é muito boazinha, muito educada, as professoras passam a lição, ela faz tudo que ela tem que fazer, depois ela fica quietinha no canto dela. E ela sempre foi muito apegada com as professoras dela, ela sempre gostou muito das professoras e automaticamente as professoras também gostavam demais dela. E eu sempre gostei desse apego, desse carinho que ela tinha, né, que ela criava, né, esse laço de amor, de carinho com as professoras, eu sempre gostei. Só que esse ano tá acontecendo uma situação extremamente chata, extremamente constrangedora, e eu já não tô sabendo mais lidar com essa situação, tô sendo bem sincera pra vocês. A minha filha, assim como de costume, ela também se apegou muito na professora desse ano. E a professora desse ano, ela é jovem, é uma mulher assim muito bonita, e a minha filha admira demais ela, não só como professora, mas como mulher, que minha filha acha linda a forma que ela se veste, que ela se arruma. E o que acontece? Conversando com a professora, a minha filha descobriu, porque assim, 7 anos, mas ela é extremamente inteligente, tá? Ela descobriu que a professora tem várias coisas em comum com o meu marido, no caso, o pai dela. A professora corre, o meu marido também corre, a professora ama ler.
O meu marido também ama ler, a professora ama, o prato preferido da professora dela é lasanha, do meu marido também é lasanha. Então ela começou a descobrir que tem várias coisas em comum. E com isso ela começou a colocar na cabeça dela de que a professora dela tinha que namorar com o papai dela. E nisso ela começou a falar, ela começou a soltar isso do nada. Até que um certo dia a gente estava almoçando, né, sentado eu, meu marido e minha filha almoçando. E nisso, do nada, a minha filha olhou pro meu marido e falou assim: pai, por que você não namora com a professora? Porque ela é igualzinha a você, ela gosta de tudo que você gosta, vocês vão se dar muito bem. Quando ela falou isso, eu parei, olhei pra ela assim, nisso meu marido falou assim: não, filho, o papai já tem namorada, a minha namorada é a mamãe, o papai já é casado com ela, então não, o papai não pode, também não quer namorar com uma outra pessoa. E nisso ela começou a insistir: não, papai, mas vai dar certo, vocês dois, ela é bonita, que não sei. Eu fiquei brava, não consegui me controlar, falei pra ela: pode subir agora, termina a sua comida e pode subir agora. Isso não se faz. A namorada do seu pai sou eu, você tem que respeitar, você tem que aprender que você tem que respeitar. Nisso ela começou a chorar e saiu da mesa. Meu marido falou: amor, também não precisava falar assim com ela, só que, pô, é uma situação chata. Beleza, briguei até, cheguei a me desentender ali com meu marido. E tá, vida que segue. Nesse mesmo dia à noite, como de costume, nós fomos orar antes de dormir. E na nossa oração, a gente faz uma oração coletiva, nós três, depois eu faço uma parte da oração, meu marido faz uma parte, minha filha faz a parte dela. Eu fiz a minha parte, meu marido fez a dele. Quando chegou na parte dela, na oração, ela começou a orar pedindo pro papai do céu. Ela falava assim na oração: papai do céu, faz o meu pai namorar com a minha professora porque eles são iguais, eles dão certo e ela é linda, ela é muito bonita. Faz o meu papai... Ah, na hora, parei a oração, falei pra ela: você pode parar com isso. Isso daí já tá passando de todos os limites. Falei pra ela: não tô gostando disso, a namorada do seu pai sou eu e você tem que respeitar. Se você gosta da sua professora, o problema é seu. Tipo assim, eu perdi totalmente ali a razão, briguei com ela de igual pra igual, mas é uma coisa que já tava me incomodando muito. Tá bom, dias se passaram, uma hora ou outra ela falava, mas até que deu uma diminuída. Tá, até que chegou o dia do aniversário dela e obviamente que nós convidamos a professora, porque se a professora não fosse, pronto, né? Convidamos a professora e na hora de cantar o parabéns, ela cantou parabéns e nós falamos pra ela fazer um pedido. E ela fez o pedido, só que ela fez o pedido em voz alta. Eu quero que o meu pai namore com a minha professora. Ali pra mim já foi o fim. Não consegui esconder minha cara, fiquei super brava assim, não consegui disfarçar minha cara, mas beleza, cantamos parabéns, continuamos ali o aniversário. Chamei ela depois no banheiro e falei pra ela de novo: não se faz isso. A namorada do seu pai sou eu, o seu pai não pode ficar com a sua professora. Briguei com ela de novo, mandei ela parar. E tá, a festa continuou. Isso, a professora veio no aniversário, pediu desculpas, falei pra ela que depois a gente conversava. Quando foi naquela semana, a professora convocou uma reunião, eu, meu marido, ela e a minha filha, nós fomos até a escola, sentamos pra conversar. E nisso a professora falou assim: olha, mãe, eu realmente não sei o porquê disso. Ela conversou bastante com a minha filha, ela falou assim: olha, você tem que parar com isso, porque a sua mamãe é a namorada do seu pai já tem a sua mamãe, entendeu? Ela falou assim: eu também já tenho uma pessoa, então não tem como eu namorar seu papai. Ela conversou bastante com a minha filha, conversou bastante com a gente, eu também conversei bastante com a minha filha ali, nós, né, conversamos bastante. E depois eu conversei sozinha com a professora, porque eu queria ver, né, qual era dela. Chorou e jurou que ela realmente... Eu falei pra ela: viu, você não, por algum acaso, você não fala na cabeça da minha filha? Você não fica colocando essas coisas na cabeça da minha filha? Quando eu falei isso, ela falou: pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus, jamais, jamais. Muito pelo contrário, ela falou: quando sua filha fala essas coisas pra mim, eu falo pra ela que ela tem que parar. Eu converso com ela, eu chamo a atenção dela assim. Então não sou eu. Tá bom, fui embora, fingi que engoli aquilo, só que eu não sei não, tá? Não sei, pra mim, minha filha não ia fazer isso à toa. Alguma coisa por trás aí tem, alguém tá fazendo uma coisa e ninguém tira da minha cabeça que é essa professora. Mas enfim, depois dessa conversa, minha filha deu uma parada, ela parou um pouco com isso. Muitas vezes ela fala, mas assim que ela fala que eu já vou falar com ela, ela já para, ela já assusta, assim, já para. Então assim, tamo aí, na luta, não consigo entender porque ela tá fazendo isso. E cara, é insuportável. É uma situação insuportável de verdade. É muito constrangedor. E eu já falei pra minha filha: se você não parar com graça, eu vou mudar você de escola. Quando eu falo isso, ela chora, cai no berreiro. Pelo amor de Deus, mãe, não faz isso. Que não sei o que. Eu falei pra ela: então você para. Porque se você não parar, eu vou trocar você de escola. E, gente, eu tô contando nos dedos. Não vejo a hora de acabar esse ano logo pra ela mudar de sala. Enfim. Ai, que situação chata. Se fosse vocês, na minha situação, o que vocês fariam? Porque não tá estranho isso? Ou é coisa de criança? Porque não é possível que seja coisa de criança. Ela não ia encanar com isso desse jeito. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu e no final eu quero a opinião de vocês, tá? Eu quebrei o meu pé tentando separar o meu namorado de uma briga, onde o motivo dessa briga era ciúmes da ex dele.
Conheci o meu namorado pela internet, até então a gente não se conhecia. Só que a gente tinha vários e vários amigos em comum, pessoas que conheciam ele, pessoas que conhecia eu. E nisso a gente começou a conversar, se conhecer melhor, até que nós começamos a ficar. E quando a gente começou a ficar, várias pessoas que conheciam ele, que conhecia eu também, vieram falar pra mim que eu tinha postado na pessoa correta, que ele era uma pessoa incrível, um homem de um caráter assim maravilhoso, um filho bom, um ser humano incrível. E falaram assim pra mim, cuida dele, porque ele acabou de sair de um relacionamento de muitos e muitos anos, onde ele descobriu que a ex dele tinha traído ele várias e várias vezes. Então, assim, ele sofreu demais, foi muito difícil pra ele tava fechado. Então, as pessoas falaram pra mim, aproveita, aposta nele, que ele realmente é uma pessoa que vale a pena apostar e cuida muito bem dele. E realmente, gente, assim, nos momentos que a gente tava junto, nesse tempo que a gente ficou assim, só ficando, ele sempre cuidou muito bem de mim, sempre me tratou muito, muito bem. Às vezes eu ficava até sem graça pela forma, porque ele me tratava muito bem, muito, muito bem mesmo. Até que com 2 meses que a gente tava ficando, ele me pediu em namoro com direito à aliança, buquê de rosas, presentes e muitos presentes. E claro que eu não ia deixar escapar, até porque eu também já estava gostando bastante dele. Aceitei a namorar com ele e começamos a namorar. Tudo certo, até o momento do ok, todo mundo ficou feliz quando descobriu que a gente estava namorando, porque as pessoas falavam que a gente era o par perfeito um pro outro, eu era uma pessoa boa, ele também era uma pessoa muito boa. Beleza, tudo andando muito bem, tudo fluindo, até que um dia ele me convidou pra ir com ele. Ele falou assim, eu vou jogar bola, vamos lá comigo, pelo menos você fica lá assistindo e tal, vamos comigo só uma vez. Tá bom, fui com ele nesse dia, ele foi jogar bola e fui com ele. Chegamos lá, peguei uma mesa, fiquei no cantinho somente assim, sentada, pedi algumas coisas pra comer, só tava eu ali, de mulher, né? Vendo eles jogarem, fiquei ali no meu cantinho enquanto ele foi jogar. Beleza, enquanto ele foi jogar, eu ficava ali. Até que eles deram uma pausa pra beber água, nisso o meu namorado ele veio na minha mesa e sentou ali comigo e ficou ali comigo enquanto eles estavam nessa pausa. E tinha um rapaz que tava lá com eles também jogando bola, ele não tinha muito contato com o meu namorado, pelo que eu entendi, eles não tinham muito contato. E enquanto ele tomava água, ele tava mexendo no celular. Nisso ele começou a rir e ele começou a mostrar pros caras que estavam ali uma foto que ele tinha acabado de receber de uma menina que ele tava conversando. E ele rindo, tipo assim, mostrando pra todo mundo nudes dessa menina e falando que não sei o que, tipo, se achando, sabe? Olha o que ela mandou pra mim, que não sei o que e tal. Nisso ele foi mostrar pra um amigo do meu namorado. Quando ele mostrou a foto pro amigo do meu namorado, o amigo do meu namorado, ele fez assim, cê é louco, para com isso, essa daí é a fulana, é a ex do fulano. E falou o nome do meu namorado. Só que assim, eu tava longe, então até o momento eu não tava entendendo muito ali o que tava acontecendo, entendeu? Quando ele falou isso, meu namorado, ele falou assim, peraí, deixa eu ver. E nisso o rapaz foi e mostrou a foto pro meu namorado, porque até então meu namorado não tinha visto. Quando ele viu, ele ficou bravo. Ele começou a pedir respeito do cara. Ele falou assim, cê é louco, vai ficar mostrando foto da mina pelada pra todo mundo? Cadê o respeito? Que não sei o quê. E foi pra cima do cara. Tipo assim, ele perdeu totalmente a razão dele e foi pra cima do cara. Nisso o cara, obviamente, veio pra cima, começaram a se pegar. Quando eu vi a briga, eu achei que era briga por causa de jogo. Entendeu? Eu achei que era briga por causa de jogo. Saí da mesa, entrei lá dentro e comecei a tentar separar, porque eles não se desgrudavam um do outro. Nisso, um deles pisou muito forte no meu pé, porque ali na confusão sem querer também, coitado. Ele pisou muito forte no meu pé e eu acabei quebrando. Quando eu caí no chão, gritava de dor. Nisso, eles pararam a briga, que foi o que fez eles pararem. Eles pararam a briga, meu namorado me pegou no colo. Ele viu meu pé do jeito que tava, correu, colocou no carro, fomos pro hospital. Cheguei no hospital, fui atendida, tudo certinho, até que eu tive alta. Recebi alta, nós fomos embora. No caminho, ele pegou e falou assim pra mim, que até então, como eu falei pra vocês, eu não tinha certeza de qual o motivo da briga. No caminho, ele me solta assim, eu sou um idiota, né? Eu sou um otário ainda por tentar defender ela. Quando ele falou isso, eu falei, ela quem? Não entendi. Ele falou assim, a briga foi porque eu fui defender ela. E ele contou que o cara mostrou foto e tal. E aí, quando foi, ele falou assim, eu só pedi respeito, só que eu fiquei nervoso porque o cara começou a debochar da minha cara. Eu falei, então quer dizer que a briga não era por causa de futebol? Você brigou por causa da sua ex, de ciúmes da sua ex. Quando eu falei isso, ele ficou meio assim. Na hora, me calei, não falei mais nada. Ele falando sozinho e eu quieta. Chegamos em casa, ele me ajudou a descer, me colocou dentro de casa e eu calada. Ele falou assim, a gente pode conversar? Só balancei a cabeça. Eu falei que não. Tipo assim, só balancei a cabeça que não. E mandei ele embora. Ele foi embora, ficou mandando mensagens, várias mensagens atrás de mensagens. E eu, a tempo todo calada, não respondia nenhuma mensagem. Pra ser sincera, não respondi nenhuma mensagem até hoje. Tem alguns dias que isso aconteceu.
Ele vem aqui em casa, ele tenta conversar, só que eu não saio, eu não atendo ele, eu não respondo as mensagens dele, eu não atendo o celular dele. E ele fica implorando, ele pede desculpas, ele fala, eu sou um otário, eu fui tentar defender ela, eu nem sei porque eu faço mais isso. Ele falou, me perdoa, tô gostando muito de você. Ele falou, me dá uma chance pra eu provar pra você que eu vou te fazer feliz, que eu tenho sim capacidade de fazer você feliz, por favor. Ele falou assim, eu não queria te perder, tô gostando muito de você, tô gostando do que a gente tá tendo. Eu fui um otário sim, só que ele falou, eu prometo que se você voltar comigo, me der mais uma chance, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou nem lembrar que ela existe. Eu não respondi ele ainda. Só que eu tô gostando dele. E eu confesso pra vocês que essa insistência dele em mim, sei lá, tá meio que de um jeito provando que realmente ele tá gostando de mim, sabe? E eu não respondi ele ainda, só que eu queria a opinião de vocês. Eu não sei se eu volto, se eu não volto, se eu dou mais uma chance, se eu respondo, se eu não respondo. O que eu faço? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês dariam mais uma chance? Vocês voltariam com ele? Porque fora isso, gente, eu só tenho elogios pra ele. Sabe aquele cara que onde chega todo mundo vai abraçar, todo mundo ama? Ele é muito bem recebido, ele é muito amado, ele é realmente um cara de um caráter maravilhoso. É que isso daí me magoou muito muito, 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 muito mesmo. Só que ele tá tentando, ele quer voltar e eu não sei. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na VP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! A traição é a coisa mais podre que existe nesse mundo. Mataram meu filho pensando que ele era um amante, só que na verdade o amante era o meu marido. Eu perdi o meu único filho por um erro que nem era dele. Meu filho tinha apenas 18 anos, era um menino doce, um menino incrível. Sabe aquele menino que não tem malícia, não tem maldade, amigo de todo mundo, por onde ele passava, ele deixava o amor dele, a presença dele. Ele era um menino muito marcante. Não era porque era meu filho não, mas eu falo pra vocês, era um menino de um coração enorme, sabe? Ele era um amor de pessoa, ele era muito puro, ele era muito puro. E quando ele completou 18 anos de idade, meu marido conseguiu colocar ele na empresa onde meu marido trabalhava, porque é a melhor empresa aqui da nossa cidade, o salário é muito, muito bom, muito alto, os benefícios são maravilhosos, e meu marido sempre falou que quando ele completasse 18, ele ia colocar o nosso filho na empresa. E assim foi, ele completou 18 anos, meu marido conseguiu colocar ele na empresa, ele começou a trabalhar lá junto com meu marido, e lá na empresa ele fez amizades, assim como ele sempre fez, por onde ele passava, ele sempre levava alguém. E ele fez amizade com uma moça, poucos anos assim mais velha que ele, poucos também. E eles começaram a sair juntos, mas não só os dois. Com o pessoal, com os amigos dele, sempre que eles saíam, sempre tinha outras pessoas juntos, não tinha nada entre eles, era realmente somente amizade mesmo. Entre o meu filho e essa moça era somente amizade. E por diversas vezes, quando a turma dos amigos dele em casa, ela também ia, ficava lá com as meninas, com os meninos. E eu até que gostava dela, mesmo não sabendo, não conhecendo nada sobre a vida dela, eu gostava dela, sabe? Eu achava ela uma menina... Você olhava, você via que era uma menina perdida também. Uma menina completamente assim, perdida. Mas enfim, eles ficaram tendo amizade durante um tempo. Até que um certo dia teve um show aqui na minha cidade e meu filho ia pra esse show. Ele nunca foi de sair, mas nesse dia ele decidiu que ele queria ir com os amigos pra esse show. E nisso essa menina pediu uma carona. Como era caminho pra casa dela, ela pediu uma carona, ele passou e deu uma carona pra ela. Só que nesse dia, tava somente os dois. Não tinha outros amigos juntos, tava somente o meu filho e essa moça. Ele passou na casa dela, ele pegou ela. E no caminho do show, uma moto com 2 rapazes parou eles e atiraram até a morte. Eles atiraram até ver que os dois estavam realmente mortos mesmo. E ali eles deixaram uma carta escrito que aquilo foi feito porque o namorado da moça descobriu que ela tinha um amante no trabalho dela e que esse amante tinha o sobrenome tal. Cara, na hora eu fiquei assim, eu falei, não é possível. Não é possível. Na verdade, eu nem sabia que essa menina tinha namorado, ex-namorado, nunca soube nada assim sobre isso. E claro que quando eu recebi a notícia, eu vou falar pra vocês, a ficha não cai na hora. Só quem é mãe que perdeu um filho sabe que a ficha não cai na hora. Você não consegue realmente entender na hora o que tá acontecendo. E foi muito difícil pra mim receber aquela notícia. Só que foi mais difícil ainda pro meu marido. A reação dele foi uma reação muito ruim. Muito ruim, muito ruim, desesperadora demais. Ele gritava, ele batia a cabeça na parede, ele dava soco na parede, ele falava assim, não é possível, Deus. Era pra ser eu, a culpa é minha, era pra ser eu. E ali eu olhava aquilo, eu via que era uma reação estranha, só que eu pensava que, sei lá, era dor, era o jeito que ele estava recebendo a notícia. Tá bom, fizemos o velório, eu enterrei o meu único filho, uma dor insuportável,
E assim que nós chegamos em casa, depois do enterro, o meu marido disse que precisava conversar comigo, que ele tinha umas verdades para me contar. E ali nós começamos a conversar, e ele deu a pior notícia da minha vida, que eu achei que nada mais poderia ser pior, mas foi. Ele falou que na verdade era para ele ter morrido no lugar do nosso filho, porque o amante da menina era ele. Dias antes de acontecer essa fatalidade com meu filho, meu marido falou que começou a ouvir uns boatos de que o ex dela estava caçando quem era o amante, que ele tinha descoberto que ela tinha um amante, que ele estava caçando quem era. Na verdade era o ex dela, só que ele não aceitava, alguma coisa assim, não aceitava o fim. E ele descobriu, e ele começou a falar que ele ia descobrir quem que era e que ele ia matar. Só que meu marido falou que ele não levou muito a sério e ele nem pensou na possibilidade do meu filho. E infelizmente, como meu filho andava muito com ela, tinha amizade com ela, eles pensaram que o amante era meu filho e tiraram a vida do meu filho. Vou falar pra vocês, é uma dor insuportável. Não dá pra explicar o que eu senti na hora. Pra vocês terem noção, eu fiquei vários e vários dias internadas com febre altíssima, altíssima, porque nada passava, minha pressão não abaixava. Chegou num ponto de eu ter que ficar tempos e tempos, 2 semanas quase sedada, eu não acordava pra nada, porque eu não tinha forças. Toda vez que eu acordava, eu olhava pra pessoa que estava comigo no hospital e eu falava assim, fala pra mim que é mentira, fala que meu filho tá vivo, fala que só foi um pesadelo que eu tive aqui. Mas não, toda vez que eu acordava, as pessoas insistiam em falar que meu filho realmente tinha morrido. Então foram dias muito difíceis pra mim. Eu passei dias e dias no hospital tentando me recuperar. Claro que a gente não se recupera 100%, isso nunca vai acontecer. Essa dor nunca vai passar. Mas eu acho que a gente aprende a conviver, né? A gente aprende a conviver e é o que eu tô fazendo. Me separei, obviamente. E sobre o meu ex-marido, ele entrou em depressão. Ele começou a beber muito e com isso ele virou um alcoólatra, tanto que ele mora na rua. A família já tentou tirar ele várias vezes da rua, mas ele volta porque ele fala que que o lugar dele é na rua, do jeito que ele tá, que ele vai morrer na rua. Ele fala que ele não pode ter um futuro digno, porque já que o filho dele não teve a oportunidade de ter um futuro digno, não é ele que vai ter, que ele merecia morrer no lugar. Então, como ele não mereceu, ele falou que ele quer ter a pior vida possível, para poder, sei lá, de alguma forma compensar tudo isso. Eu quero que ele se exploda, eu quero que ele se foda. Falei pra ele, se quiser se matar, se quiser morrer, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Não vai trazer meu filho de volta. E eu falo pra ele que eu queria que era ele que tivesse morrido. Com certeza 1000 vezes. Eu queria meu filho aqui, queria que ele tivesse ido. Mas a vida é injusta. A vida é muito injusta. E quem foi o amor da minha vida. Atualmente faz 3 anos que isso aconteceu. Já se passaram 3 anos. A dor ainda ela é viva. A dor ela é viva. Como se fosse ontem. Só que para amenizar um pouquinho mais a minha dor, esses dias eu recebi uma notícia que eu fiquei tão feliz. Fiquei feliz. Não me julguem não, mas eu fiquei feliz. Os 2 rapazes que tiraram a vida do meu filho essa semana apareceram mortos. Também mataram eles. Não sei, mas eu senti um alívio. Um alívio. Posso estar errada? Posso. A mãe de outro tá chorando? Tá. Mas eu senti um alívio. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido que caiu na própria armadilha. Eu falo que aquele meme, será que homem pensa? É pra ele todinho, porque, gente, não é possível. Escuta só. A gente trocou de carro, e quando a gente trocou de carro, a gente teve que trocar de seguro. E ele automaticamente levaria uns 4 dias, mais ou menos, pra gente colocar seguro no novo carro. Então, o carro ficaria esses dias aí sem seguro. E bem nessa época, a gente teria que ir pra um casamento numa outra cidade. E o meu marido, ele sempre foi, assim, completamente apaixonado por carro. Todos os nossos carros, ele sempre foi muito cuidadoso. Ele sempre foi, assim, medroso pra caso aconteça algo. Então, ele sempre foi muito cuidadoso. Como a gente ia pra essa outra cidade e ainda não teria seguro no carro, o que ele fez? Ele foi e ele comprou um mini rastreador. É bem pequenininho assim mesmo, de pôr no carro, aonde você quiser. Beleza, ele comprou esse rastreador e ele colocou no carro. Nós fomos para esse casamento, porque através desse rastreador, no aplicativo do celular, dá pra você acompanhar tudo. E realmente ele mostra mesmo onde o carro tá, tipo, não tem erro, é muito bom. Beleza, fomos para esse casamento. Como, né, estava sem o seguro, então toda hora ele ficava ali olhando o aplicativo, beleza, tudo certo, o casamento acabou, voltamos embora. Tudo bem, até o momento tudo certo. Voltamos e dias depois colocou o seguro, só que quando colocou o seguro, ele esqueceu completamente do rastreador. Tipo assim, ele esqueceu completamente e eu também. Tipo assim, sabe quando você não dá até muita importância pra aquilo? Beleza, vida que segue. Até que um certo dia ele saiu de casa falando que ele ia jogar bola. Escuta só, ele falou que ele ia jogar bola.
Foi. Depois de uns 40 minutos, mais ou menos, que ele tinha saído de casa pra jogar bola, e detalhe, o lugar onde ele jogava não era longe de casa, tá? Eram uns 10 minutos, 8 a 10 minutos mais ou menos. Quando ele saiu, uns 40 minutos depois, eu recebi uma mensagem da mulher de um amigo dele que estava machucado. Fazia muito tempo que esse amigo dele não jogava bola. Então esse amigo dele não estava jogando. Só que nesse dia, o amigo dele foi jogar. Depois de muito tempo, o amigo dele foi jogar. E como o amigo dele foi jogar, a mulher do amigo dele foi junto. Nisso ela mandou uma mensagem pra mim, porque antigamente, quando ela ia, eu também ia pra ver os jogos. A gente ficava lá junto. E nisso ela mandou, ela falou assim, amiga, você vem hoje porque hoje eu tô aqui, o fulano voltou a jogar e eu vim com ele hoje. Aí eu peguei e falei pra ela que eu não ia, que só ia o meu marido mesmo. Isso ela falou assim, amiga, perguntei porque eu não vi seu marido aqui, então eu achei que hoje vocês, sei lá, tava atrasado, ia chegar ainda. Quando ela falou isso, eu pensei comigo, meu marido não tá aí. Ela falou, não tá aqui. Na hora já acendeu uma luzinha. Pensei comigo, mas ele saiu daqui já tem um tempo, gente, por que ele não chegou lá ainda? Na hora eu lembrei do quê? Do rastreador. Abri o aplicativo e fui olhar no aplicativo. Quando eu olhei, tava dando a localização no motel. Pronto, já pirei. Já comecei a ficar desesperada, porque eu pensei, será que é, será que não é, será que esse negócio errou? Liguei pra uma amiga minha que tinha carro, porque eu tava sem carro, eu falei pra ela, vem aqui agora, que a gente vai ali no motel. Ela veio, me buscou e a gente foi. Chegamos lá, realmente, a localização tava dando lá no motel mesmo. Ficamos lá esperando, meu bem, ficamos lá, ó. Enquanto isso, eu ficava pensando tudo que ele tava fazendo lá dentro. Nó, como que eu queria tacar fogo naquele lugar. Beleza, até que a gente viu que na localização o carro começou a andar. A minha amiga falou, amiga, ele já deve estar saindo, então vamos já se preparar? E assim foi. Quando o carro começou a andar, deu mais um pouquinho, ele saiu de lá de dentro. Na hora que ele saiu de lá de dentro, a minha amiga já encostou o carro no carro dele, ele já viu que era a gente, eu já descendo o cacete nele, na menina, em tudo quanto é coisa. Gente, eu fiz uma zona. O que ele fez? Ele conseguiu fugir ainda. Quando ele conseguiu fugir, ele deixou a menina na casa dela e eu seguindo. Ele deixou a menina na casa dela e foi pra casa. Assim que chegou em casa, eu desci do carro e toma, eu arrebentei o carro dele inteirinho. E ele, tipo assim, sabe... Gente, homem é um cão, né? Porque mesmo eu vendo, eu pegando no flagra os dois saindo do motel, ele continua negando, falando que não tem nada a ver. Gente, eu fiquei mais chocada ainda com isso, dele negando. Beleza, terminamos, obviamente, ele foi embora de casa aquele dia, depois de tanto a gente brigar, depois de tanto ele negar, mesmo eu vendo, ele aceitou que eu não sou idiota, resolveu ir embora de casa. E no dia seguinte, vocês me desculpem, mas eu não aguentei, fui lá no trabalho da menina, dei na cara dela também, porque ela sabia quem eu era, ela me conhecia, ela sabia que eu era casada, que ele era casado também, ela sempre soube disso. Eu fui lá e dei na cara dela, dentro do trabalho dela, na frente de todo mundo pra ficar esperta. Porque, pô, sacanagem, ai, mas quem te deve respeito é ele. Também, ele é o que mais me deve, o safado, o podre é ele. Mas ela sabia que ele era casado, ela me conhecia também, então ela também não presta. Então tem que tomar umas costas, uns tapas na cara assim, pra ver se aprende, pra ver se nunca mais se envolve com o marido dos outros. Biscate. Sobre os dois, não sei o que virou, se ficaram juntos, se não ficaram, não sei, não quero saber. Tenho muita raiva de quem sabe, já falei que eu não quero saber nada sobre ele. Às vezes algumas pessoas vêm, eu vi seu ex em tal lugar. Foda-se, eu não quero saber, eu quero que ele se exploda. Não me falem nada sobre ele, não me tragam nenhuma informação sobre ele, por favor. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que traí o meu marido, ele descobriu. Só que agora ele fica pedindo dicas pro meu ex-amante. Pense numa situação chata. Pense numa situação, assim, completamente constrangedora. Eu já não tô sabendo mais nem o que fazer, como resolver essa situação, enfim. Eu sou casada faz 10 anos e nós não temos filhos juntos. Na verdade, a gente optou por não ter desde o início da nossa relação. A gente combinou que a gente não queria filhos e assim a gente não teve. Só que a gente sempre foi muito parceiro um do outro, nesses anos todos que a gente ficou junto. A gente sempre se divertiu muito, a gente viajou bastante, a gente saía pra passear. E assim, era sempre juntos, nunca era sozinho. Então eu posso falar que a gente tinha um casamento muito gostoso, a gente era um casal muito unido, um casal que as pessoas olhavam e falavam, nossa, que legal que é a relação de vocês. Só que eu não sei o que aconteceu, mas no nosso último ano de casamento, eu comecei a reparar que automaticamente a gente começou a se afastar um do outro. Ele começou a ficar mais no canto dele, eu comecei a ficar mais no meu canto, a gente já não viajava juntos, a gente já não saía tanto juntos, porque às vezes um queria ir num lugar, o outro não queria ir. Então a gente começou a se afastar muito um do outro, tanto que vida sexual sempre foi ativa. E do nada diminuiu bastante também, ele já não me procurava com tanta frequência, eu também parei de procurar ele. E com isso fez com que eu começasse a me envolver com um colega do meu trabalho. Ele também era casado e nós começamos a nos envolver, nós começamos a ficar e eu comecei a gostar de ter uma relação com esse meu colega de trabalho. Até que um certo dia, no final de semana, meu marido ele foi viajar, foi pra casa dos pais. Antes eu até ia, quando ele ia pra casa dos pais dele, eu até ia junto com ele, mas depois que a gente começou a ter esse problema, esse embate de afastamento, eu parei de ir pra casa dos pais dele com ele também.
E nesse final de semana ele foi e eu fiquei sozinha em casa. Pra não dormir sozinha, o que eu pensei? Eu vou chamar o meu amante pra dormir comigo em casa também. Como eu sabia que ele ia voltar somente no domingo à noite, falei pro meu amante, vem, passa a noite comigo de sábado pra domingo e a gente curte, aproveita e fica juntos. Beleza, ele veio e ele dormiu comigo em casa nessa noite, só que eu não esperava que o meu marido ele ia voltar antes. E ele voltou no domingo de madrugada. Ele chegou em casa de manhãzinha. Quando ele chegou, ele pegou a gente dormindo juntos e ali foi a maior confusão. Ele foi pra cima pra bater no meu amante também não ia apanhar, acabou batendo, os dois se brigando, se pegando ali também. Enfim, foi a maior confusão e o meu amante foi embora. Quando o meu amante foi embora, eu sentei pra conversar com meu marido e falei assim, olha, é super justo você pedir a separação. Eu errei sim, completamente, não vou mentir pra você. Eu errei e eu acho justo sim você pedir separação. E eu sei que é isso que você vai querer. Quando eu falei isso, ele falou assim, olha, não tô bem hoje, eu tô muito nervoso. Amanhã a gente conversa. Ele falou, amanhã eu vou estar mais calma, a gente conversa. Beleza, passamos os dias ali. Ele no canto dele, eu no meu. Quando foi no dia seguinte, ele veio conversar comigo. Ele falou que ele tava mais calmo, que ele queria conversar comigo. E ele falou que ele não ia querer separação. Ele falou assim, eu amo muito você. E eu decidi que eu não quero a separação e eu quero tentar de novo. E ali eu falei, olha, chegou nesse ponto, porque eu não sei o porquê, a gente se afastou muito um do outro. Não sei o que aconteceu, não sei o porquê, eu não consigo puxar a mente e falar, foi depois disso que a gente se afastou. Não teve motivo, a gente somente se afastou. E ali eu falei pra ele que eu não queria isso, que eu queria o que a gente tinha antes, a nossa relação era uma relação muito gostosa. E a gente combinou que a gente ia resgatar de novo, né, essa união que a gente tinha. E realmente ele começou a fazer a parte dele, eu comecei a fazer a minha parte, e as coisas voltaram a ser como era, a gente voltou a ser o casal que a gente era, feliz, unido, que a gente se divertia muito juntos. E beleza, voltamos, tudo certo, eu achei que estava indo tudo bem, até que um dia o meu amante veio conversar comigo, lembrando que depois que aconteceu tudo daí, que eu decidi tentar, né, fazer o meu casamento dar certo, eu já tinha terminado tudo com o meu amante, então até aí eu já não tinha mais nada com ele. Só que teve um dia que ele me mandou mensagem falando que ele precisava muito conversar comigo, que tinha que ser pessoalmente. Beleza, fui até o encontro dele, quando eu cheguei lá ele falou assim, olha, todas as mensagens que o seu marido me manda. Gente, que vergonha. A minha cara foi no chão. O meu marido mandava mensagem pra ele pedindo dicas. Tipo assim, como que você satisfazia ela na cama? O que você fazia que ela gostava? Como que você fazia ela gozar? Fala pra mim como que você chupava ela. Ela gosta que faça assim ou ela gosta que faça assim? Gente, eu queria cavar um buraco, eu queria me enfiar dentro. E ali o meu marido falou assim, olha, o meu amante falou, olha, conversa com ele, pede pra ele parar, porque isso não é legal, tal. E nas conversas mesmo, o meu amante respondeu, ele falou assim, olha, não é legal a gente conversar sobre isso, eu queria que você respeitasse sua mulher, porque isso é muito chato, é constrangedor pra ela, é falta de respeito com ela. Tá bom, cheguei em casa, conversei com meu marido, falei, olha, pelo amor de Deus, não faça isso é ridículo, isso é muito feio, você tá se humilhando, você tá, sabe, é ridículo, você me perdoa, então a gente agora vai viver somente nós dois, a gente não combinou que vai dar certo, que a gente vai tentar lutar pelo nosso casamento de novo, então não faça mais isso. Beleza, por uns dias ele realmente parou. Só que agora, esses dias, o meu ex-amante mandou mensagem pra mim de novo, com os prints do meu marido mandando mensagem pra ele. Porque ele falou que ele tá sentindo que na cama eu já não sou a mesma, que ele quer saber o que o meu amante fazia pra ele fazer também, pra eu voltar, ser a mesma de antes. Cara, só que obviamente eu não conversei com ele de novo, porque eu acho extremamente constrangedor. É broxante. Tipo assim, eu tava tão feliz tentando salvar nosso casamento de novo, só que isso tá me broxando. Eu olho pro meu marido agora, eu não consigo mais sentir prazer, porque eu acho ele um bosta, eu acho ele um banana. Porque pra estar fazendo isso, ele é um banana. E não tem como eu ficar conversando sempre com ele sobre a mesma situação, porque é constrangedor. Eu não quero ter que ficar falando toda vez sobre a mesma coisa. Já que ele não consegue perdoar, não consegue esquecer, vamos separar, cada um segue sua vida. Se for pra continuar do jeito que tá, cada um segue sua vida. Só que não adianta falar. Não adianta falar. Então, assim, é complicado, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu largo, vou viver minha vida e deixo ele se curar sozinho, porque eu sei que tá doendo, eu entendo o lado dele, eu sei que tá doendo, eu consigo entender, só que eu também não quero que aconteça isso. Não quero que ele fique se humilhando pra outra pessoa. Pô, é chato pra mim também, sabe? Tá colocando eu em evidências, eu não quero isso. E eu não sei o que fazer. Não sei se eu separo, não sei se eu continuo lutando pelo meu casamento, não sei se isso um dia vai passar, se ele vai conseguir realmente perdoar isso, esquecer eu sei que não vai, mas perdoar de vez ao ponto de não precisar mais ficar indo atrás de amante. Enfim, gente, que situação horrível, que situação chata. Agora eu pergunto pra vocês, eu tô errada em querer separar? Porque aí eu fico pensando, pô, ele já me perdoou. É mó difícil perdoar uma traição, é super difícil. E ele já me perdoou, o mais difícil ele já fez. Então, assim, ele tá tentando mesmo. Só que não dá, desse jeito não dá. E aí eu prefiro separar. Só que eu tô errada em querer separar?
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Até onde você iria por uma amizade? Porque o amigo do meu marido, ele foi completamente além. Ele assumiu o filho do meu marido só pra não descobrir uma traição. O meu marido, ele tem um amigo de infância que eles são extremamente grudados, desde pequeno eles são amigos. E assim, eles cresceram muito amigos mesmo, nunca brigaram, nunca se afastaram. Onde um tava, o outro sempre tava. E quando a gente começou a namorar, eu sempre achei legal e bonita essa amizade deles, até porque ele sempre me respeitou, o amigo dele. Então eu nunca fiz assim, nunca liguei, nunca me importei com a amizade deles. Muito pelo contrário, eu fazia questão dessa amizade deles. E depois que a gente se casou, nada mudou. Ele continuou frequentando a nossa casa, ele sempre ia direto em casa, ficava lá com meu marido. Quando a gente saía, ele saía com a gente. E ele também sempre respeitou a nossa relação, eu como mulher, nunca faltou com educação. Então eu não ligava dele estar sempre em casa. Até que um dia, alguns anos atrás, eu tava em casa e nisso meu marido chegou todo eufórico e falou assim: Vida, você não sabe quem que vai ser pai. Quando ele falou isso, eu falei: quem? Nem veio o amigo dele na minha cabeça, porque esse amigo dele, ele não namorava, nunca teve vontade de namorar, nunca teve vontade de casar e muito menos de ser pai, porque ele falava isso. Então nem me veio esse amigo dele na cabeça. E quando ele falou que era o amigo dele, eu fiquei chocada, porque eu falei: gente, não acredito, ele tá saindo com alguém? E nisso meu marido falou que ele tava saindo com uma menina aí, que ninguém tava sabendo, mas que ele tava saindo com essa menina e que ele acabou engravidando essa menina. E o que aconteceu? Para nossa surpresa, ele assumiu a menina, montou uma casa e foi morar junto com essa menina. E assim, todo mundo surpreso, porque a gente nem imaginava isso dele, mas eu achei até que bonita, né? Na época, essa atitude dele. Beleza, ele, o amigo dele, no caso, e a menina chamaram a gente para ser padrinhos e com isso automaticamente a gente juntou um no outro. Eu virei muito amiga dela, também virou muito amiga minha. Então assim, tudo que a gente ia fazer era nós quatro. A gente sempre se reunia, a gente sempre saía juntos. Tudo que a gente fazia era sempre nós quatro. Até que a criança nasceu. A todo momento eu dei suporte pra ela, fiquei com ela a todo momento, eu fiquei com ela no hospital, ajudei em tudo que a gente podia. Como nós éramos, né, padrinhos, a gente ajudou com muita coisa, de enxoval, enfim, eu fiz tudo que a gente podia fazer. E nós continuamos a nossa amizade durante 3 anos. A criança tá com 3 anos agora. E nós continuamos a amizade por 3 anos, só que até então tava tudo indo muito bem, tudo indo maravilhoso. Eles bem no casamento deles, eu bem com meu marido também no meu casamento. Só que essa bondade, essa felicidade acabou no dia que a menina descobriu que o amigo do meu marido tinha traído ela. Só que ela ficou mais puta ainda quando ela descobriu que o meu marido estava ajudando o amigo dele a trair ela. Ah, pra quê? Acho que ela falou: é agora mesmo que eu vou me vingar. O dia que ela descobriu, ela foi em casa. Ela pediu pra conversar comigo, ela foi em casa. E assim que ela chegou em casa, ela olhou pra mim, ela falou assim, chorando. Ela falou assim: eu sei que eu sou uma grande filha da puta. E eu sei que o meu karma tá vindo agora. Então assim, eu sei que é tudo culpa minha também. Só que eu já tô na merda mesmo, então eu vou contar tudo o que aconteceu. E a gente, ali ela começou a contar tudo. Ela falou que alguns anos atrás, ela ficou com o meu marido. Ele me traiu com ela. E ele acabou engravidando ela. Ou seja, a criança não era do amigo, a criança era do meu marido. A vida inteira sempre foi do meu marido. Só que acontece, na época, pra eu não descobrir a traição, porque ele tava desesperado que eu descobrisse, que ele não queria que eu terminasse com ele, conversou com o amigo dele e falou para o amigo dele: assume. Assume, registra e eu pago pensão. Olha só, assume, registra e eu pago pensão. E assim eles fizeram. O amigo dele registrou, além de registrar ainda foi morar com a menina, porque parece que ele tinha gostado da menina na época. Foi morar com a menina e ficou esse tempo todo desse jeito. E sim, gente, nesses anos todos, sem eu saber, sem eu nem desconfiar de nada, o meu marido, durante esses anos todos, ele pagou pensão pra essa criança. Ou seja, enquanto tava os 3 sabendo de tudo, eu era a única otária, sem saber de nada. E tava lá, vivendo a vida felizona, ai, como se nada tivesse acontecido. Otário, eu fico com raiva porque eu lembro das diversas vezes que eu desabafei com ela, que eu falei algumas coisas pra ela sobre traição, algo assim, que eu jamais aceitaria, que eu não gostava de ser feita de besta. E ela ouvia quietinha. Ela nunca me falou nada, ou seja, os 3 idiotas rindo da minha cara e a otária aqui sem saber nada. Claro que eu terminei com ele, mandei ele embora. Nesse dia eu dei na cara dela, deu na minha cara, a gente se pegou, a gente se bateu. Inclusive, quando eles chegaram, a gente tava brigando em casa, eles foram separar a gente, só que a hora que eles foram separar a gente, ela pegou uma faca e ela conseguiu acertar o marido dela, que no caso é o amigo do meu marido. Fomos todo mundo pra delegacia, ele foi pro hospital, e foi a maior confusão, mas enfim, depois que passou tudo isso, eu me separei e eu vim embora pra São Paulo. Atualmente eu tô morando aqui com uma prima minha, porque quando aconteceu eu pensei comigo: eu preciso sair daqui, preciso ir embora daqui. Então aproveitei que minha prima estava morando em São Paulo, vim embora pra cá.
E eu tô aqui, tô muito bem, tô vivendo uma das melhores fases da minha vida, tô trabalhando, ganho muito bem. Agora eu tô com meu apartamento, tudo mobiliado do jeitinho que eu sempre quis, com os móveis do jeito que eu sempre quis. E eu tô vivendo a minha vida, tô feliz, sofri muito, sofri tudo que eu tinha que sofrer. Mas hoje, graças a Deus, já passou, eu tô muito mais tranquila quanto a isso, já não me machuca tanto. Meu ex até hoje, ele fica desesperado, querendo saber onde eu tô morando, porque ele fala assim, eu vou descobrir onde você mora e eu ainda vou atrás de você, porque ele fala que ele me ama muito, que ele não consegue viver sem eu. Então eu já falei pra ele, para com isso, não perca seu tempo, porque ninguém sabe onde eu moro, nunca passei meu endereço pra ninguém, pra isso mesmo. Os únicos que sabem é algumas pessoas da minha família, mas que também não gostam dele, não tem contato com ele. Então, se depender da gente, ele nunca vai saber. Eu não quero que ele nunca saiba. Eu quero que ele me esqueça. Eu quero que ele suma da minha vida. Que ele vá viver. Que esse povo, que esse pessoal dele, que ele me esqueça. Só quero isso, que ele me esqueça. Graças a Deus, eu tô continuando a minha vida. Tô vivendo bem. Tenho meu trabalho, ganho super bem. É isso, tô vivendo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que descobri a traição do meu marido, só que antes de terminar, eu decidi me vingar. Eu fui casada por 4 anos e o maior sonho da vida do meu marido era ser pai. E todo dia ele falava que o maior sonho dele era ser pai, só que mesmo assim, mesmo sabendo desse sonho dele, eu ainda não estava pronta, eu ainda não estava preparada para ser mãe, porque na verdade não é uma coisa que eu sempre quis. Então eu falava pra ele que quando eu estivesse preparada, que a gente ia tentar, sim, engravidar. E ele sempre me respeitou, mesmo ele querendo. Ele não era aquele cara chato que ele ficava insistindo, ficava falando sempre, sabe? Ele deixava claro que era o sonho dele, mas ele respeitava também a minha vontade. E assim, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi um casal que a gente sempre se divertiu muito, saía junto. Meu marido nunca tinha dado sinais de traição, tá? Nunca mesmo, tanto que eu sempre fui muito tranquila quanto a isso. E ele sempre foi muito tranquila, pelo menos até então eu achava. Até que um dia, a mulher do amigo dele que trabalhava com ele, ela me ligou chorando, coitada, falando que ela descobriu que o marido dela tinha um celular à parte, um outro celular, e quando ela descobriu esse celular, que ela achou esse celular, ela falou que estava no carro, em que ela conseguiu descobrir, ela abriu esse celular e ela descobriu várias e várias traições. E ali chorando, ela falou assim, amiga, você não sabe de nada, que você possa me dizer desde quando é isso, seu marido nunca comentou nada? E ali eu falei pra ela que não, eu falei, não, ele nunca comentou nada, tipo assim, ele nunca falou nada pra mim, então eu realmente não tô sabendo de nada. Eu conversei ali com ela até que ela desligou. Só que acontece, eu fiquei encanada, porque além deles serem amigos, eles trabalhavam juntos e eles eram assim, inseparáveis, tipo assim, onde um tava, o outro tava. Pensei comigo, será, gente, será que tem alguma coisa aí? Beleza, comecei a procurar um outro celular, porque no celular do meu marido não tinha nada, nada mesmo, nada. Comecei a procurar outro celular, até que eu encontrei um celular também dentro do carro dele, bem escondidinho. Eu sei que eu levei, eu acho que uns 3 a 4 dias pra tentar descobrir a senha daquele maldito celular, que nada entrava, nada acontecia. Até que finalmente, depois de tantos dias, depois de tantas tentativas, eu descobri qual era a senha desse celular. E eu descobri que esse celular realmente era mesmo do meu marido. E ali eu descobri uma traição. Quando eu descobri essa traição, e ainda vi a pessoa com quem era, cara, que raiva. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Só que eu pensei comigo, isso não vai ficar assim. Eu fui muito fria na hora, nem eu sabia que eu conseguiria ser tão fria assim. Pensei comigo, isso não vai ficar assim, eu vou terminar, só que antes eu vou me vingar. Beleza, consegui tirar foto de todas as conversas que tava ali, desliguei o celular e deixei o celular onde ele estava. E vida que segue, tipo assim, precisei ser fria, vida que segue. O que eu fiz? Na mesma semana eu fui e comprei um teste positivo de uma colega minha que estava grávida e falei pro meu marido que eu estava grávida. Quando eu dei notícia pra ele que eu dei o teste numa caixinha tudo bonitinha, assim, gente, se vocês vissem esse homem, mais ele pulava de felicidade, mais ele pulava de alegria, ele cantava, ele dançava, ele me abraçava. Vocês não estão entendendo a felicidade que ele ficou. Só que deixando claro que eu não estava grávida, tá? Foi apenas um teste que eu comprei pra fingir que eu estava grávida. Ele deu a notícia pra todo mundo na mesma hora, ligou pra família, pra amigos, pra todo mundo. Eu também fiz questão de dar notícia pra todo mundo, postei em todas as redes sociais. Eu fiz questão de todo mundo saber que eu estava grávida. Eu sei que eu segurei essa notícia aí por um mês, mais ou menos, um mês de pura felicidade. A mãe dele, coitada, eu fiquei com dó da mãe. Da mãe dele eu fiquei com dó, que ela comprou um monte de coisa, ele também comprou um monte de coisa. E eu só assim, tipo assim, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. E ele na maior felicidade do mundo, já tinha pensado em nome, se fosse menino, se fosse menina, enfim, na maior felicidade do mundo. Até que um certo dia eu combinei com uma amiga minha de pegar um número desconhecido e falei pra ela, eu vou estar em casa, você manda pra mim todos os prints com a prova da traição, manda pra mim desse número. Tá, tô lá em casa, tal, daqui a pouco eu recebi essa mensagem desse número desconhecido e tinha os prints das mensagens de traição. Na hora, quando eu olhei aquilo, eu comecei a fazer o maior show. Fui mostrar pro meu marido.
que é isso daqui? Por que você fez isso comigo e tal? Tipo assim, no começo ele ficou negando. Não, 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 pelo amor de Deus. Aí ele falava assim, calma, o neném. Ele falava, pelo amor de Deus, calma, não acredita nisso. Fica calmo por causa do nenê. Tudo era o nenê. Tudo era o nenê. E eu chorando, chorando. Isso eu fui me tranquei no quarto. Passei o dia no quarto, trancada, só saí de noite pra tomar banho e pra comer. E ele a todo momento na porta, tentando conversar. Quando eu saí do quarto, tentou me abraçar, tentou conversar, chorando e tudo mais. Porque agora a gente tem uma família, agora a gente vai ter um filho. E eu sem papo com ele. Comi, tomei banho e me tranquei de novo. E ele ficou, dormiu na sala. Quando foi no dia seguinte, ele saiu pra trabalhar, antes de mim. E quando ele saiu, eu saí do quarto. Aí pensei comigo, é agora, né? Quando ele saiu pra trabalhar, eu fingi que eu fui pro hospital, né? E aí, quando foi de tarde, eu mandei uma mensagem pra ele super triste. Falei assim, muito obrigada por tudo que você fez pra mim. Mas, infelizmente, eu acabei perdendo o nosso filho. Nossa, gente, pra quê? Se vocês vissem esse homem, ele ficou maluco. Ele ficou maluco, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Eu falei assim, eu não aguentei a notícia, foi muito pra mim. Infelizmente, eu acabei perdendo, tive um aborto espontâneo, acabei de chegar aqui no hospital, tô aqui no hospital e eu vou ficar aqui. Qual hospital você tá? Que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Nisso, eu falei o hospital que eu estava, só que nesse dia eu fiquei na casa da minha amiga. E nisso ele foi até o hospital, só que ele chegou lá, sei lá o que ele falou, que obviamente não deixaram ele entrar, porque eu não estava lá. Aí ele mandou pra mim mensagem, ele falou, pelo amor de Deus, fala pro pessoal aqui me liberar, que não sei o que. Eu falei, não, não vou. Eu já avisei, na verdade, eu já avisei, inclusive a portaria, o pessoal, que não é pra você entrar, que se você aparecer aqui, eu vou chamar a polícia pra você. Então eu não posso passar nervoso, me deixa em paz. Falei pra ele, você já matou seu filho, você quer matar eu também? Pronto, deixou eu em paz. Beleza, né, minha filha? Naquele dia eu fiquei na minha amiga. No dia seguinte eu falei que eu recebi alta e fui embora pra casa. Ele já tava lá me esperando, porque eu fiz tudo assim, sabe? Tipo... E o bobão acreditou, porque homem, vocês sabem que eles acreditam em tudo, né? Mulher, eu acho que seria muito difícil acreditar nisso, mas homem, cara, eles acreditam em tudo. Cheguei em casa, falei que eu não queria mais, pedi pra ele arrumar as coisas dele pra ele ir embora. E contei pra todo mundo que eu perdi o meu filho por causa da traição dele. Ele foi embora de casa. Tipo assim, eu acho que... Não peguei pesado, não. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão, ele tentou tirar a vida dele, porque ele falava assim, se eu tirei a vida do meu filho, não tem mais o porquê eu estar aqui, ele falava. Então assim, ele tentou tirar a vida dele, a mãe dele veio atrás de mim, conversou comigo, eu falei, não vou voltar, não adianta, não quero mais. Ele vai ter que arcar agora com as consequências dele. E ele fez errado, ele vai ter que colher o fruto do que ele plantou. Uai, a gente planta coisa errada, a gente vai colher coisa errada, não tem o que fazer. Coisas que acontecem na vida. E aí ele tá até hoje, faz 4 meses que a gente terminou, faz 4 meses que isso aconteceu. E, gente, até hoje, ele chora, mas ele chora, ele posta fotos de neném. Ai, gente, é um drama, é um sofrimento que eu vou falar pra vocês. Pelo menos ele sofreu tudo que eu sofri, porque vagabundo, pilantra, não faltava nada dentro de casa pra ele, nada. Não faltava nada, a única coisa que faltava era essa bendita gravidez que eu não queria no momento. Mas ele sempre me respeitou, nunca viu problema, nunca falou sobre isso, nunca nem chegou a falar que isso era um problema, então... Entendeu? Tava comigo porque queria. Agora vai fazer sacanagem comigo? Pois eu quero que se foda. Me vinguei e terminei. Agora tá lá, sofrendo, todo dia chora. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. E tchau. Eu descobri que a minha irmã e as minhas primas estão grávidas do meu marido. Eu conheci o meu marido no bairro mesmo que a gente morava. Na verdade, eu já conheci ele de vista, porque a gente já tinha se visto várias vezes ali no bairro. Só que até então a gente nunca tinha conversado, a gente nunca parou nem pra falar um oi, boa tarde, bom dia, nunca. Nunca teve nenhum diálogo entre nós. Quando a gente se via, era somente de vista mesmo. Até que um dia ele me parou na rua, que eu tava na rua, e ele perguntou se ele poderia ter meu WhatsApp. Eu fiquei bastante sem graça ali no momento, porque ele não fazia muito meu tipo e eu não queria passar o meu número pra ele. Só que eu fiquei muito sem graça, porque tinha outras pessoas ali. E eu acabei passando, tipo, por educação mesmo, eu acabei passando o meu número pra ele. E assim que ele saiu dali com o carro, ele já me chamou no WhatsApp e a gente já começou a conversar. Só que assim, de início, eu não respondia muito ele, porque como eu falei, ele não fazia muito meu tipo. Então assim, sabe, eu não tinha vontade de conversar com ele. Só que ele insistiu, assim, a todo momento, ele não parava de mandar mensagem, ele começou a falar umas coisas tão bonitas, tipo assim, gente, ele fazia eu me sentir a mulher mais foda do mundo, a mulher mais gostosa do mundo, ele me colocava lá em cima mesmo, tipo assim, ele me colocava no pedestal, era maravilhoso. E com isso ele foi me ganhando, ele começou a me ganhar com isso, elogios, às vezes ele mandava entregar flores na minha casa. E quando eu vi, eu comecei a responder, nós começamos a conversar, até que nós começamos a ficar. Só que quando eu comecei a ficar com ele, ninguém sabia, só eu e ele que sabia e mais ninguém. Só que uma vez a gente foi num rolê e uma prima minha viu, né, que a gente tava juntos nesse rolê, e ela acabou contando pra família inteira. Só que assim, eu sempre tive
Os meus namorados, eu tive 3 namorados, né? De toda a minha vida eu tive 3 namorados. E os 3 eram loiro do olho azul. Eu nunca tinha me envolvido com um negão, nunca. E o meu marido, meu atual marido, ele era negão. E assim, a minha família inteira começou a brincar, tipo, me zoar por ele ser preto e tal. Só que eu não levei muito isso em consideração, não dei ouvido pra minha família e continuei com ele. Beleza, nós começamos a namorar e com 9 meses que a gente tava namorando, ele me convidou pra morar com ele, porque ele morava sozinho. E assim, sem pensar 2 vezes eu fui, porque, gente, eu tava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu era realmente tratada... Vocês não estão entendendo, nem princesa eu acho que era tão bem tratada como eu era. Beleza, fui morar com ele. E ele era do tipo de marido que todos os dias, todo santo dia, ele chegava do trabalho com algum presente pra mim. Ou buquê de rosa grande, ou pequeno, ou perfume, chocolate, roupa, qualquer coisa, tudo que eu falasse pra ele, que nem um exemplo. Se eu olhasse e falava assim, nossa, olha que relógio bonito, no dia seguinte o relógio já tava lá. Eu tinha tudo o que eu queria com ele. Amor, atenção, respeito, que eu achava que eu tinha, e bens materiais. Realmente eu tinha uma vida perfeita do lado dele, eu era muito amada por ele. As pessoas olhavam e falavam, nossa, que bonito a forma como ele te ama. Então assim, eu tava vivendo mesmo a melhor fase da minha vida. Até que um certo dia, a gente foi trabalhar e o meu marido ele saiu antes de mim pra ir pro trabalho dele. E nesse dia minha moto quebrou, ela não tava querendo pegar e eu tive que ir trabalhar de ônibus. Só que pra voltar, o combinado era o quê? Pra voltar, ele passava no meu trabalho e me buscava pra eu voltar embora também. Só que na hora de vir embora, ele mandou mensagem, falou que não ia dar pra me buscar, porque aconteceu um negócio no trabalho dele, que ele teria que ficar até mais tarde. Ele falou, vai embora de ônibus. Beleza, né? Só que assim que eu estava saindo pra ir pro ponto, porque o ponto ficava bem na frente do meu trabalho, bem na hora que eu tava saindo, uma colega de trabalho me chamou, ela falou assim, viu, eu levo você, eu passo lá e eu deixo você lá. Tá bom, entrei no carro dela e ela me levou embora. Só que no caminho pra casa, ela fez um caminho onde ela passou na frente de um ponto de ônibus. Quando a gente passou na frente desse ponto de ônibus, eu vi o carro do meu marido parado e uma prima minha entrando no carro. Quando eu vi aquilo, eu pensei, uai, mas ele falou que tava no trabalho, só que eu fiquei com vergonha de pedir pra essa colega minha de trabalho voltar. Então, segui e liguei pra ele. Comecei a ligar pra ele, nada dele me atender. Nisso, eu liguei pra minha prima. Ela atendeu, eu falei, onde você tá? Ela falou, tô em casa. Eu falei, faz tempo que você tá na sua casa? Ela falou, faz bastante tempo. E ali, beleza, não, tá bom. Falei pra ela, beleza, desliguei. Pensei comigo, será que eu tô ficando louca? Será que eu vi, sei lá, tipo, né? Enfim, deixei passar, não falei nada pro meu marido. Passou esse dia. Dias depois, uma colega minha que mora perto de casa, ela veio conversar comigo, conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, amiga, deixa eu te falar. Esses dias eu vi seu marido em tal lugar com uma prima sua dentro do carro. Quando ela falou isso, me veio na mente aquele dia. Só que quando ela começou a falar quem era a minha prima, não era a mesma prima que eu tinha visto no ponto. E ali eu falei, gente, mas, né, por quê? Será que eu tô ficando doida? Será que eu tô ficando maluca? Beleza, cheguei em casa, fui conversar com ele. Ele falou, não, amor, não dei carona pra ninguém, essa mulher viu demais. Não dei carona pra ninguém por esses dias. Tá. Só que o problema maior foi quando o meu marido ele decidiu ir num motel super barato, que tem aqui na minha cidade, onde inclusive uma amiga minha trabalha nesse motel. E eis que um certo dia, essa minha amiga que trabalha no motel me liga, dizendo que o meu marido e a minha irmã tinham acabado de dar entrada naquele motel. Gente, eu fiquei cega. Eu nem terminei de falar com ela, eu já peguei e já fui pra frente desse maldito motel. Quando eu cheguei lá, ela falou, amiga, você não vai poder entrar, porque senão vai dar problema pra mim aqui no meu trabalho. Pensei comigo, não tem problema, eu espero aqui fora. E fiquei, imaginando o que eles podiam estar fazendo lá dentro e eu lá fora com um pedaço de pau na mão já pronta pra arrebentar os dois no meio. Beleza, deu o horário, eles saíram. Quando eles saíram, que eu vi o carro, eu pulei na frente desse carro pra ele poder parar o carro. Eu cheguei até a me machucar, ele parou. Quando ele parou, ele desceu assim. E assim que ele veio, já foi paulada no carro, paulada nele. Abri a porta, catei, tirei a minha irmã porque ela não saiu do carro. E paulada. Gente, eu arrebentei os dois. Eu confesso que eu apanhei também, porque minha irmã não deixou barato. Ela veio pra cima de mim, ela também me bateu. Só que eu sei que foi a maior confusão, deu polícia, porque alguém do meu hotel também chamou a polícia. Eu sei que deu a maior confusão. Quando a polícia chegou, nós fomos embora. O meu marido me colocou no carro, me levou embora e deixou a minha irmã sozinha lá, tipo assim, se vira. Beleza, chegamos em casa, ele me deixou em casa, tentando se explicar, tal, e eu falando pra ele que não dava, tal. Quando eu cheguei em casa, eu tava com tanta raiva que eu mandei no grupo da família. Quando eu mandei no grupo da família, o que tinha acabado de acontecer, a minha irmã, eu acredito que pra não ficar por baixo e pra não sofrer as consequências sozinha, ela foi e abriu a boca. Ela falou assim, então, mas não é só eu. Você tá achando que é só eu que tô dando pro seu marido? Não é não. Ela falou assim, fulano e fulana também tá dando pro seu marido em troca de dinheiro e iPhone.
As duas primas minhas. E realmente, uma prima minha tinha acabado recentemente de comprar um iPhone. E ali eu entendi que ela não tinha comprado, era o iPhone que meu marido tinha dado pra ela. Gente, foi uma loucura naquele grupo de família. Tanto que destruiu, nem existe mais o grupo, pra vocês terem noção. Conversei com ele, falei pra ele que eu não queria mais nada com ele. Falei, pode ir embora, pode pegar suas coisas, vai embora. E ele se ajoelhou nos meus pés, me perdoa. Mas enfim, mandei embora. Só que quando ele foi embora, ele ficou ainda mandando várias mensagens, tentando voltar, pedindo perdão, falando que ele não sabia onde ele tava com a cabeça, porque ele foi fazer isso. E eu meio que tava ali quase cedendo. Quando eu fui pra ceder, que foi pra eu perdoar, que foi pra eu voltar com ele, eu recebi a notícia de que as 3 estavam grávidas. Vocês acreditam? As 3 estão grávidas, já estão pra ganhar. Agora elas vão ganhar praticamente juntas, tipo assim, dias apenas ali de diferença entre elas. E as 3 estão grávidas. Aí eu falei pra ele, pode me esquecer, agora você me esquece de vez. Eu não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente. Eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Eu falei, some, de verdade, some. Some, vai criar teus filhos, vai ver com as suas putas, mas me esquece. Eu acho que era o que eu precisava. A gente, olha, ainda bem que eu não voltei. Porque imagina se eu tivesse voltado, seria mais uma decepção. Porque daí volta, tem que largar de novo. Então, ainda bem que aconteceu tudo antes de eu voltar. E de eu dar essa chance mais uma vez pra ele. Agora tá aí as 3 buchuda, grávida, esperando as 3 no filho dele. E agora que eu falo, engraçado que lá no passado todo mundo me zoava, né? Ai, porque ele é preto, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porque a minha família nunca foi com ninguém assim preto. Nunca, todo mundo é alemão, todo mundo é loiro, sabe, do olho azul. Então assim, me zoaram tanto lá no passado que acabaram pegando o meu negão e ainda engravidaram dele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido que caiu da sacada enquanto ele transava com outra mulher. Eu fui casada por 18 anos e juntos nós tivemos uma filha. E assim, o meu marido, ele nunca foi santo, só que até o momento ele nunca tinha faltado com respeito comigo, ele nunca tinha me traído. Tanto que as redes sociais dele eram abertas no meu celular, eu tinha acesso a tudo, nunca encontrei nada, nunca vi nada que pudesse me faltar com respeito. O celular dele não tinha senha, eu também tinha acesso, só que eu confesso pra vocês que eu não mexia muito porque eu confiava muito nele. Porque, claro, que assim como todo casamento tem seus altos e baixos, nós também tivemos muito durante esses anos todos. Só que a gente sempre superava, a gente sempre enfrentava e seguia em frente. Só que a gente seguia em frente também porque nada era relacionado à traição ou com falta de respeito. Nunca tinha acontecido isso. Até que um certo dia eu estava no meu trabalho e nisso a minha filha me ligou chorando, desesperada, falando que ligaram pra ela e avisaram que levaram meu marido pro hospital porque ele tinha acabado de sofrer um acidente, ele estava muito ruim, muito machucado. Só que ela estava tão desesperada, tão assim, ela não estava nem conseguindo falar. Nisso eu falei pra ela, calma, vai daí pro hospital, que eu vou daqui pro hospital, a gente se encontra lá. Beleza, eu fui pro hospital e assim que eu cheguei lá, me encontrei, né, com a minha filha. E assim que a gente se apresentou, veio um rapaz que socorreu o meu marido, ele veio conversar com a gente. E ele falou que meu marido tinha caído de uma sacada, que ele estava muito machucado, que ele já tinha sido socorrido e que logo a gente já poderia entrar pra ver ele. E nisso ele falou que o meu marido estava com uma mulher. Quando ele falou aquilo, eu falei, uai, mas com uma mulher ensacada, tipo assim, meu marido não trabalhava com essas coisas, não tinha nada a ver com isso. E então eu comecei a fazer muitas perguntas para aquele rapaz, só que eu acho que com tanta pergunta que eu fiz, ele começou a ficar muito sem graça. Ele falou assim, então, senhora, as únicas informações que eu poderia passar para você eu já passei, e agora detalhes ou o resto que você quiser saber, você vai ter que esperar para entrar para conversar com eles. Tá bom, o rapaz saiu e nós ficamos ali na recepção esperando, até que mais tarde nós fomos liberadas para entrar para poder ver o meu marido. Quando a gente entrou no quarto, que ele viu eu e a minha filha, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, só que eu vi que ele tava estranho. E ali eu olhei pra ele, o que aconteceu? E ele fez uma cara de tipo assim, na frente dela, não. Tá bom, disfarcei, engoli ali, né, o que eu queria saber logo. Conversamos, ficamos um pouco ali com a minha filha, até que a minha filha saiu. Quando a minha filha saiu do quarto, eu olhei pra ele e falei, agora você vai me falar a verdade. O que aconteceu? E ele confessou que ele estava tendo um caso com uma mulher, já tinha alguns meses. Ele estava na casa dessa mulher e eles foram fazer na sacada, eles foram transar na sacada, ela acabou segurando na sacada, a sacada acabou caindo, quando caiu, ela acabou que foi junto e ele foi junto em cima dela também. Ela caiu até antes dele, só que ela não quebrou nada, diferente dele que perdeu o movimento das pernas, além dele ter se machucado muito. Ela machucou inteira, tipo assim, ralou, cortou o rosto dela, cortou ela inteira, mas quebrar ela não quebrou. E ele também se machucou muito, mas ele acabou quebrando e perdeu ali os movimentos da perna. Quando eu vi aquilo, eu pensei comigo, meu Deus, como que pode? Como que veio rápido, né? O karma veio rápido. Saí ali do quarto, pedi um tempo pra ele, fui no banheiro, comecei a chorar pra não chorar na frente da minha filha. Chorei tudo que eu tinha pra chorar.
Voltei pro quarto e falei pra ele, olha, eu vou ficar com você esses dias aqui no hospital, não vou contar nada pra nossa filha. Só que o dia que você tiver alta, você mesmo vai contar pra ela na minha frente. E assim foi o combinado e foi como aconteceu. Fiquei com ele, do lado dele o tempo todo e no dia dele ganhar alta, ele chamou minha filha e nós três conversamos e ele contou o que tinha acontecido. Foi muito difícil, acho que foi mais difícil ver o sofrimento da minha filha do que o meu, porque ela sofreu muito. Ela sofreu muito, tadinha, muito, muito, muito. E ali eu falei pra ele, olha, pode ir já embora, nem passa em casa, pode ir direto pra casa dos seus pais, que depois eu levo as suas coisas pra lá, mas em casa você não vai voltar mais. Mas resumindo, já tem um tempinho que isso aconteceu, infelizmente até hoje ele não recuperou o movimento das pernas, ele continua em cadeira de rodas e assim, ele chora muito, ele fala que ele se arrepende demais, ainda mais por conta de tudo como aconteceu. A minha filha também sofreu bastante, só que hoje ela tá mais tranquila, hoje ela consegue. Só que assim, a minha filha, ela sofreu muito com tudo, só que a todo momento ela me entendeu e graças a Deus ela ficou do meu lado, sabe? Então eu tive o apoio dela que fez toda a diferença nesses anos todos, assim, pra mim poder me recuperar, pra eu poder passar por cima de tudo que aconteceu. Como eu falei, eu não esperava isso do meu marido, jamais esperava. E pra vocês verem como que é, nada fica escondido, né? Uma hora a verdade ela sempre aparece. Eu não vou mentir pra vocês que até hoje eu ajudo ele, sim, como eu posso. Quando ele precisa eu vou lá, levo ele em banco, em mercado. Sempre que eu posso eu tô ajudando. Só que voltar é uma coisa que jamais, eu já conversei com a minha filha, já deixei bem claro pra ela que voltar é uma coisa que eu não volto. De jeito nenhum, eu não conseguiria voltar. Até porque também recentemente eu conheci uma pessoa, já estou com uma outra pessoa. Tô escondida, ninguém sabe ainda. Não contei por medo da reação da minha filha, não sei como que ela vai reagir. Então, por conta disso, nós estamos escondidos, mas vamos continuar assim até, né, onde der. E quando a gente achar que é a hora, a gente revela aí pra todo mundo. Mas, por enquanto, tô muito feliz, voltei a me sentir mulher, voltei a me sentir viva. Eu tô vivendo, eu tô aproveitando. Sobre a amante dele, como eu falei pra vocês, ela não teve uma lesão ali mais grave, então hoje ela vive bem, normalmente, saudável, não tem nada assim com ela, não aconteceu nada com ela. E na época eu não fui atrás dela, eu não quis ir, eu sei quem ela é, mas eu não quis ir pra não piorar a situação, pra não piorar a dor comigo, com a minha filha. Então eu optei por não ir atrás, não querer saber nada, sabe? Eu sei quem é, ela sabe que eu sei que é ela, só que eu nunca fui atrás pra brigar, nunca fui atrás pra fazer nada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido, que tem um filho de 4 anos, mas só eu e a mãe da criança que sabe. O meu marido, ele tem uma oficina e ele tem um amigo que trabalha com ele nessa oficina, que é amigo dele há muitos anos. Na verdade, eles são amigos assim desde a infância. E alguns anos atrás, a filha desse amigo do meu marido, ela entrou pra trabalhar na oficina como secretária. E assim, ela era 18 anos mais nova do que o meu marido. Beleza, até então tudo bem, ela entrou pra trabalhar lá, até o momento tudo certo, nunca tinha visto nada de errado, tanto da parte dela quanto da parte do meu marido. Só que um tempo depois que ela já estava ali, meses depois que ela estava trabalhando ali, eu descobri que ela estava tendo um caso com meu marido. Quando eu descobri que ela estava tendo um caso com meu marido, eu não cheguei nele pra conversar, porque eu tenho quase certeza que se eu perguntasse pra ele, ele ia negar. Então o que eu fiz? Eu fui diretamente nela e ali eu meio que já falei que eu sabia. Eu falei, olha, eu sei que você tem um caso com meu marido e eu peço que você vá embora daqui, que você peça as contas e que você vá embora. Senão eu vou contar pra todo mundo sobre o seu caso com ele, principalmente pro teu pai. Quando eu falei isso, ela começou a chorar, ela falou, não, pelo amor de Deus. Ela falou assim, não conta pro meu pai, porque meu pai vai me matar, meu pai vai acabar comigo. E nisso ela falou assim, eu tô disposta, assim, a sair daqui da empresa, fica tranquila, só que tem um porém, eu tô grávida. Assim, grávida do meu marido. Quando ela falou aquilo, eu pensei comigo, não é o teu pai que vai te matar, não, meu bem, quem vai te matar vai ser eu. Mas respirei bem fundo, porque a querendo não era uma menina bem mais jovem, já tava grávida, respirei fundo. E ali eu falei pra ela assim, eu tenho uma proposta pra você. Vê o que você acha, você pede suas contas, você some daqui, você some da vida do meu marido e ninguém nunca vai ficar sabendo nem do caso, nem da gravidez. Ele nunca vai saber do filho? Não. Ele nunca vai saber que ele teve esse filho, nunca. E em troca, todo mês, até os 18 anos da criança, eu vou te dar uma pensão muito boa. Quando eu falei isso, ela falou, não, eu aceito, até porque não tem como. Ela falou assim, eu ficar aqui, como eu falei pra você, meu pai vai me matar se ele descobrir. Beleza, combinado, não sai caro. Ela pediu as contas e foi viver a vida dela. Quando ela saiu da oficina, o meu marido, gente, ele não conseguia nem disfarçar. Ele ficou por vários e vários dias com raiva, estressado, irritado. Perguntava pra ele o que ele tinha, ele falava, não é nada, tô cansado. Mas eu sabia o real motivo pelo qual ele tava daquele jeito.
Beleza, meses se passaram, até que uns 2 meses, mais ou menos, depois que ela saiu da empresa, ela começou a namorar um outro rapaz, assumiu esse rapaz pra todo mundo. E meses depois que eles estavam juntos, o que aconteceu? Ela contou pra todo mundo que ela estava grávida, mas grávida do namorado dela. Eles foram morar junto, acabaram que, né, ele assumiu porque ele acha até hoje que a criança é dele. E por incrível que pareça, a criança parece mesmo com ele. Mas enfim, quando meu marido descobriu que ela estava grávida e que ela ia casar, nossa, gente, ele não conseguia nem disfarçar. Ele ficou assim maluco, mas assim maluco mesmo de raiva. E eu nem aí, tipo assim, tô cagando pra ele, eu sei o motivo, eu quero que você se exploda. Meu marido chegou e ia atrás dela pra tentar conversar, pra tentar entender o que tinha acontecido. Só que ela me avisou, assim que ele foi atrás dela, ela já me avisou, porque esse também foi o combinado, que ela tinha que me avisar de tudo, que ela não podia aceitar ele mais pra nada, nem pra conversa. Ouviu o que ele falou? Já me avisa o que tá acontecendo. E ela realmente tá cumprindo, assim, com o acordo dela, apesar que também essa foi a última vez que ele foi atrás dela, depois ele nunca mais foi. E ela tá aí, vivendo com o novo marido dela, a criança já nasceu, é a cara do pai, do pai. E tá aí, vivendo a vida dela, eu também faço a minha parte, eu cumpro, assim como ela cumpre a parte dela, eu também cumpro a minha. Todo mês eu faço um depósito para ela, de um valor lá para ela, né, que foi o nosso acordo. E até os 18 anos ela vai ter esse dinheiro aí. Isso, a melhor coisa que ela fez, até porque pensou, seria muito pior. E eu fiz tudo isso por quê? Porque eu tenho um filho apenas, e tudo que eu e meu marido construímos juntos, eu quero que fique apenas pro meu filho. Eu não quero dividir herança com ninguém. Tudo que nós conquistamos até hoje, que foi difícil de conquistar, é somente do meu filho. Não quero nenhuma outra criança, nenhum outro bastardo atrás das minhas coisas, não. Tudo que nós temos é apenas do meu filho. Não abro mão disso e vou lutar por isso até o final. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! No final do ano passado, eu perdi o meu pai e ele morreu sendo um herói. Ele morreu pra salvar a vida de uma criança de 12 anos. Eu sempre tive um amor incondicional pelos meus pais, eu sempre fui, assim, completamente apaixonada pelos meus pais. E eu vivi, eu cresci com eles. Só que, infelizmente, depois que eu cresci, o meu pai ele foi embora pra Bahia e ali a gente ficou distante um do outro. Só que a gente sempre conversava pelo celular. Todos os dias a gente mandava mensagem, áudios, fotos do que a gente estava fazendo. Então, assim, a gente estava distante ali, só que a gente procurava estar perto por mensagens, estar sempre conversando. Ele sempre foi, assim, muito presente na minha vida. E eu também sempre fui muito presente na vida do meu pai. E quando foi no final do ano passado, no começo de dezembro, um certo dia meu pai mandou mensagem pra mim perguntando se ele poderia me ligar, porque ele queria muito me ver e conversar comigo. E nisso ele me ligou de chamada de vídeo. E ali nesse dia nós ficamos conversando por mais ou menos 1 hora, por mais de 1 hora na verdade. E nós falamos sobre várias e várias coisas, meu futuro, sobre os meus planos, né, trabalhos, casamento, relacionamentos. E eu sei que nesse dia a gente conversou bastante, mas assim, bastante mesmo. Até que no final da conversa, a gente se despediu, nós desligamos. Enfim, vida que segue, os dias se passaram. E quando foi no dia 26 de dezembro do ano passado, infelizmente eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Só que meu pai ele não faleceu de uma forma assim qualquer, de doença ou algo assim, não. O meu pai ele faleceu sendo um herói porque ele faleceu para salvar a vida de uma criança de 12 anos. O meu pai estava no mesmo local que essa criança de 12 anos, onde um adulto começou a ameaçar essa criança de 12 anos, só que essa criança estava sozinha. Não tinha nenhum adulto, não tinha nenhum responsável por essa criança. E esse homem, esse rapaz, ele ameaçou essa criança de 12 anos. Como meu pai estava ali no meio, meu pai entrou no meio para poder proteger essa criança, para poder, sei lá, conversar, acalmar esse homem que estava ameaçando essa criança. Só que, infelizmente, o meu pai ele foi brutalmente assassinado com várias facadas no pescoço. E, infelizmente, como eu moro em outro estado, eu recebi a notícia da morte do meu pai pelo celular. Inclusive, tem notícias, tem matérias que falam sobre esse caso, sobre o caso do meu pai. E na notícia tem fotos do meu pai ajoelhado, todo já brutalmente ali machucado. Ele já tinha levado as facadas. E na notícia tem fotos dele ajoelhado, do meu pai ajoelhado. E aí ele tá entregando a vida dele para Jesus, a alma dele para Jesus, porque ele sabia que infelizmente ele não ia sobreviver. Assim como todo ser humano, meu pai ele tinha os defeitos dele,
Mas ele era um homem de fé, um homem de um coração maravilhoso. Ele era tanto que vocês podem ver que ele morreu sendo um herói. E mesmo ele morrendo sendo um herói, ele não abandonou a fé dele em momento algum. E a todo momento ele tá ali entregando a vida dele para Jesus, orando, né, mantendo a fé dele intacta, mesmo machucado, mesmo já assim, entre a vida e a morte. Ele não se esqueceu de Deus, ele manteve a fé dele. E a todo momento ele estava ali orando, entregando a vida dele para Jesus. Foi uma dor insuportável, é uma dor insuportável ainda. É um vazio que eu não sei explicar, eu não consigo explicar para vocês, mas dói. Dói muito a falta que meu pai faz, dói muito. Ainda mais pela forma como ele morreu. Porque eu fico imaginando o sofrimento dele na hora, a dor que ele teve, como que foi. Mas eu sempre tive muito orgulho do meu pai. E depois disso eu posso falar para vocês que o meu orgulho ele só aumentou. Eu sou completamente apaixonada pelo meu pai. E eu sou muito grata por ter sido filha dele aqui na Terra, pelo homem maravilhoso que ele sempre foi. Eu sou enfermeira e eu lido com várias situações assim todos os dias. Infelizmente eu vejo mortes, mas é por doenças. E eu falo que a dor maior da vida é quando você vê uma pessoa partindo. Infelizmente não por forma natural, mas sim porque tiraram a vida dele. E é pior ainda quando se trata de uma pessoa que a gente ama. Mas eu tenho fé que um dia eu vou encontrar o meu pai lá no céu. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Tem muitas pessoas que sabem que eu separei, mas não sabem o motivo. Então hoje eu decidi contar pra vocês o que aconteceu. No ano passado foi uma cliente na minha loja, e enquanto ela experimentava a roupa, ela ligou pro namorado dela para ele ajudar ela a escolher a roupa que ela estava ali indecisa. Só que o namorado dela, por qual ela ligou, era o meu marido. Eu tenho uma loja de roupas e no final do ano passado a loja estava bastante cheia por conta das festas, né, de final de ano, Natal, Ano Novo. E 2 dias antes do Natal foi uma cliente lá na minha loja para poder comprar roupa, uma cliente assim como todas as outras. Ela entrou, começou a escolher, mostrei para ela onde ficava tal coisa, peça tal, que ela tinha perguntado. E ali ela começou a olhar, ela falou, não, pode ficar tranquila que eu vou olhando aqui, conforme eu for gostando eu vou provando. E a loja tava muito cheia, então assim, eu dei atenção pra ela, mas eu também tava dando atenção pras minhas outras clientes. Beleza, ela escolheu algumas peças que ela queria e ela foi até o provador pra ela poder provar. Só que enquanto ela tava ali provando as peças que ela pegou, as outras clientes que estavam na loja foi comprando e já foi indo embora. Até que chegou um momento que a loja ela ficou mais vazia e ficou somente essa cliente ali na loja. E assim, tem um espelho dentro do provador, mas também tem um espelho fora do provador. E nisso, essa cliente, ela entrava no provador, ela trocava de roupa e ela saía para olhar tanto no espelho de fora, para olhar também no espelho de dentro. E quando ela saía para olhar no espelho de fora, ela sempre pedia minha opinião, perguntava o que eu achava, qual que eu preferia. E ali eu ia falando com ela. Beleza, ela continua ali provando, até que foi entrando novas clientes na loja e eu fui atendendo também essas novas clientes. Beleza, ela terminou de escolher, só que essa cliente, ela ficou entre 2 shorts. E ela perguntou pra mim qual era a minha opinião, qual que eu achava mais bonito. Eu falei, bom, é difícil, porque os dois são muito bonitos. Nisso ela falou assim, eu vou ligar então pro meu namorado pra ver qual que ele prefere. Tá, deixei ela ali no cantinho dela, ela tava falando com o namorado dela, enquanto eu fui atender as outras clientes. Beleza, tô atendendo ali quando ela começou a falar de chamada de vídeo. Só que até então ela tava de um jeito que ela tava de costas pra parede, e o celular dela tava virado somente pra ela, então não dava pra eu ver com quem que ela tava conversando. Só que enquanto ela tava ali e eu estava atendendo as outras clientes, eu comecei a ouvir a voz do namorado dela. E, gente, a voz parecia demais com a voz do meu marido, mas assim, muito. Só que eu pensei comigo, gente, não é possível, não tem só um João no mundo, então, obviamente, que não tem nada a ver. Tá. Enquanto eu tava ali atendendo, ela trocou de lado, ela foi para um lado, e nesse lado que ela foi, essa cliente, ela ficou de costas pro espelho. Quando ela ficou de costas pro espelho, deu pra ver com quem que ela tava na chamada. E ali eu vi que era o meu marido, era o rosto do meu marido. Gente, quando eu vi aquilo, eu gelei. Gelei. Tipo assim, eu já fiquei inquieta, não sabia o que fazer, pensei comigo, meu Deus, é o meu marido. Beleza, cheguei perto dela e comecei a puxar assunto com ela. Falei, aí, ele escolheu, tal, nem se eu fingi que eu vi, tipo, eu olhei meio assim e vi o rosto dele. Falei, nossa, eu acho que eu conheço seu namorado, ele não tem um rosto assim estranho, ele tem um rosto familiar. E nisso ela começou a mostrar fotos dele. Só que assim, o meu marido, ele não tem nenhuma outra rede social, ele tem apenas WhatsApp. E aí ela começou a mostrar fotos deles no Instagram dela. Ou seja, gente, tinha muita foto dos dois, foto em viagens, que eles saíam pra fazer viagens. O meu marido era vendedor, então realmente ele ficava muito tempo fora de casa mesmo nessas viagens a trabalho. E eu acredito que é nessa que ele levava ela, eles aproveitavam ali, enfim.
E ela começou a mostrar um monte de foto deles pra mim. Aí eu não aguentei. Eu olhei pra cara dela e falei assim, quanto tempo vocês estão juntos? Ela falou o tempo que eles estavam juntos, meses, não tinha muito tempo junto. E nisso eu olhei pra ela e falei, então, meu bem, esse homem é meu marido. Quando eu falei isso, ela começou a tremer. A boca dela ficou branca, ela ficou totalmente assim branca. E ela falava assim, não, não é possível. Ela falava, não, não é possível não, moça, você deve estar confundindo e tal. Aí nisso eu peguei e mostrei a minha conversa com ele no WhatsApp, mostrei fotos do nosso casamento. Falei, não, meu bem, ele realmente é o meu marido mesmo. Ele deve estar enganando, ele tá enganando nós duas. Quando eu falei isso, ela largou a roupa e ela vazou. Pensei comigo, e agora? Fechei a loja, fui até em casa, porque meu marido estava em casa nesse dia. Só que eu não queria ligar, eu não queria mandar mensagem, eu não queria deixar ele preparado, eu queria pegar ele no pulo. Beleza, fui até em casa. Só que assim que eu cheguei em casa, que eu tava entrando, que eu virei assim a rua pra entrar em casa, o meu marido tava saindo com o carro dele. Pensei comigo, eu vou seguir. E eu segui. Quando eu segui ele, aonde que ele foi? Na casa dela. Que assim que ele chegou, que ele entrou na rua dela, ele não parou o carro na frente da casa dela, ele parou o carro bem lá na esquina e ele foi andando, e eu ali observando tudo. Quando eu vi a casa que ele entrou, eu também deixei meu carro longe e eu fui andando. Cheguei na frente da casa dela e fiquei ali observando. Só que o portão estava aberto. Claro que eu não consegui me segurar, pensei comigo, eu vou entrar, eu não tô nem aí, é meu marido. Entrei. Quando eu entrei, eles estavam na cozinha e eu entrei e fiquei assim escondida atrás da parede da sala, ouvindo eles conversar. Eles não ouviram eu entrando. E ali meu marido, ele falava assim pra ela que não, a gente não tá junto. Ele falou, eu nunca falei nada pra você porque a gente já tá separado, a gente só mora na mesma casa. Esses mesmos papos e assunto que todos os homens casados falam quando eles querem enganar alguém. Não, porque a gente só tá morando junto, a gente não tem mais nada, que ela não aceita. Ela não aceita, ela fica me ameaçando, então por isso que eu não fui embora ainda, gente. Ai, quando eu ouvi aquilo, pensei comigo, isso é desaforo demais. E a bonitona caindo no papo dele. Ah, eu imaginei mesmo pela forma como ela falou. Quando ela falou isso, meu filho, não sei o que aconteceu comigo, que eu apareci naquela cozinha, eu desci o cacete nos dois. Mas assim, nos dois mesmo. Só que a bonita acabou chamando a polícia, ela conseguiu, me seguraram lá. A polícia chegou, eu fui levada, eu fiquei presa por 2 dias, mas paguei fiança e saí. Agora estamos aí respondendo. Estamos na justiça para separação porque ele quer parte da minha loja, ele quer parte do meu carro e ele quer parte da minha casa que eu já tinha antes da gente se conhecer, da gente casar. Então assim, ele falou que vai brigar na justiça até não querer mais porque ele quer tudo que eu tenho, já que eu fiz essa palhaçada, já que eu fiz graça, ele quer tudo que eu tenho. Pois eu falei comigo, aqui não, meu amor, aqui não. Pode pedir o que você quiser, mas eu não vou perder. Eu falei pra minha advogada, eu me nego a perder qualquer coisa pra ele, não vou dividir nada com ele. Eu já perdi tempo demais do lado dele, esse tempo todo que a gente ficou junto. Falei pra ela, eu não quero. Então tá aí, estamos na justiça, estamos esperando pra ver o que vai dar. E sim, gente, os dois estão juntos até hoje, tá? Agora, eu não sei se quando ela foi na minha loja, eu acho que ela realmente não sabia. Eu acho que ela realmente não sabia, ela descobriu ali mesmo. Só que depois ela acabou aceitando e ficando com ele mesmo, vendo eu ali, falando pra ela, né, brigando, batendo nela. Ela ainda decidiu ficar com ele, então não presta também igual ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PPVzinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!